primeiro episódio do Vai Que Dá, um podcast que nasceu através de duas amigas que acreditam de verdade no poder das ideias, das conexões e, claro, do empreendedorismo feminino. E para dar uma resumida aqui, esse podcast nasceu num daqueles sábado à tarde, regado a risada, cerveja e muita ideia boa. Meu nome é Duda Córdova e a nossa missão aqui é mostrar histórias reais, inspiradoras para quem quer entrar aí no mundão do empreendedorismo. E comigo, claro, sempre ela, minha parceira de vida, de trabalho e de muita risada. Oi, gente! Meu nome é Mariana Bonella, a Mari, e se tem uma coisa que eu amo de verdade, é um bom papo. Ainda mais quando é com mulheres incríveis que estão fazendo acontecer e fazendo a diferença. Aqui a conversa é leve, real, cheia de aprendizados e, é claro, bom humor. A gente vai trazer histórias incríveis de mulheres que erram, acertam, arriscam e continuam tentando, porque afinal, vai que dá! E se você tá com uma ideia na cabeça, começando um projeto ou só quer se inspirar com ideias boas, cola com a gente que vai ser lindo! Hoje, o papo é com uma mulher incrível e referência total. Ela tem mais de 20 anos de profissão, de estrada como jornalista, mestre de cerimônias, event planner e especialista em comunicação estratégica, especialmente no mundo do turismo e no turismo e eventos de alto padrão. Ela é sensível, criativa e tem um olhar único para transformar eventos em conexões memoráveis. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Lizzy Borges! Ei, que legal, gente! Tô amando estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É maravilhoso estar ao lado de duas maravilhosas que são empreendedoras, que fazem, como você mesmo falou, que acertam, que erram, mas que a gente continua e vai que dá, né? Ou vai que dá. Vai dar. Hoje, no mundo que todo mundo posta, comenta, compartilha, o desafio não é mais se comunicar e sim se conectar de verdade. Criar experiências que ficam, que emocionam. E o tema de hoje veio dessa vontade de explorar o que vai além das palavras, que é a comunicação que envolve e que transforma. Então, bora mergulhar no tema da comunicação à conexão. Como criar experiências inesquecíveis. E pra gente começar do comecinho então, conta pra gente como foi sua trajetória e em que momento você percebeu que queria ir além do jornalismo tradicional e mergulhar nesse universo de eventos e experiências. Olha, meninas, foi acontecendo, assim, não foi nada planejado. Hoje eu faço muito planejamento, né, dos meus eventos. Mas antes não, eu só era uma jornalista. Há 23 anos, quando eu me formei, a gente ainda tinha jornal impresso, né? Eu fui treinada para escrever dentro da minha faculdade, adorava, amo até hoje escrever, contar histórias. Eu sou mais da fala, mas ainda escrevo bastante também. E aí foi surgindo, eu fui tendo clientes, eu atuei em TV, atuei em jornal, em rádio, em revista. E eu fui coordenando outros veículos de comunicação dentro do próprio poder público, Câmara de Vereadores, Prefeitura. Depois dali eu fiz uma pós que era de gestão pública e empresarial. E lá eu entendi que eu não queria mais trabalhar para ninguém. E aí eu virei uma trabalhadora de todos. Porque, né, você acha que você vai empreender e que você vai ser dono do seu negócio. Mas não, você ainda vai continuar tendo clientes e eles é que vão te mandar. Então hoje eu tenho muitos chefes para atender. Mas quando eu comecei a atender o Sebrae, eu comecei a ter essas conexões que você falou. A conhecer pessoas, a conhecer histórias bacanas e ter vontade de contar as histórias dessas pessoas. E foi ali, então, que eu fui para esse lado do turismo de experiência e de criar conexões com as pessoas, que são o nosso maior presente dentro do jornalismo. Não existe informação com credibilidade se você não tem um personagem. Que ótimo, Lizzy. E você atua num campo que hoje existe muita organização, criatividade, que existe também uma sensibilidade muito grande. E consegue trazer pra gente alguns dos desafios que você passou como mulher dentro desses espaços? Olha, eu até me sinto uma privilegiada, assim, porque eu sempre consegui me posicionar muito bem, eu sempre trabalhei em ambientes muito masculinos. Tava na faculdade, eu trabalhava num laboratório de jornalismo e trabalhava só eu de mulher. Eu tinha 17 anos quando eu comecei nesse laboratório. O restante era
todos eram homens, a única diferença era que o meu gerente do laboratório era casado com a minha professora, então ela era a mulher que circulava por lá e ela também era minha professora. Então eu consegui ali esse respeito, até porque dentro, né, da faculdade existia isso, e fui galgando. Então eu nunca tive, assim, um preconceito por ser mulher. Tem sim, talvez você conseguir menos trabalho, talvez não conseguir ganhar tanto, mas eu nunca enfrentei, assim, nenhum problema em ser mulher dentro das organizações que eu trabalho. Que ótimo, né? Que nem você falou, é um privilégio e é uma realidade que às vezes não é tão fiel no mercado que a mulher tá se posicionando, né? Como exige uma postura tua, né, à frente, você, né, é uma mulher bonita, é uma mulher que chama atenção, enfim, na hora de você se apresentar, né? Eu acho que a gente vai também construindo um pouco essa personalidade, né? É claro que um dia eu já fui uma menina, já não soube como agir, né? Eu tive que ir buscando isso e a vida vai ensinando. O que acontece é que você tem que estar aberto a aprender e se observar também, né? Poxa, se deu errado, o que eu fiz de errado? Como que eu posso mudar, né? E até mesmo para não travar, não ficar uma pessoa muito amarga de repente ou muito fechada, né? Eu consigo, novamente, é um privilégio, eu consigo ser quem eu sou em qualquer momento, assim, até porque eu sou uma pessoa que beija, que abraça, que dá muita risada e às vezes poderia ser mal interpretado, né? Exatamente. Eu não sei em que momento, mas eu consigo ter essa postura de colocar um limite, assim. Mas talvez, exatamente isso que eu ia falar, até talvez esse teu posicionamento acaba passando um limite que pode ser estabelecido ali de pessoa pra pessoa, né? É isso, né? Você não precisa ser rancorosa, mal-humorada, né? Principalmente quando você tá lidando com homens, você não necessita ser uma pessoa fechada pra ele te respeitar. Você pode ser quem você quiser, só que você tem que dizer, você pode ir até aqui, né? Exato. Daqui pra cá, nós saímos da celeuma do profissionalismo e aí a minha vida pessoal é outra coisa, né? Não, e a gente tá vindo de uma geração que os homens também já estão mudando esse olhar sobre as mulheres, Graças a Deus. né? Então, vamos acreditar que cada vez vai melhorar mais. É isso, né? Esses dias até conversava com algumas amigas e falava dessa questão de nós, pelo menos na minha geração anos 80, nós crescemos sendo ensinadas pelos nossos pais, nós mulheres, a ser independentes, a não depender dos maridos, né? Porque foi a primeira geração ali que veio nessa liberdade. Só que esqueceram de avisar os homens da minha geração que eles iam ter que conviver com essa mulher, eles também né? iam ter que aprender, né? E aí, quando a gente ficou ali adolescente, adulta, deu uma diferença, assim. Deu uma crise no relacionamento entre homens e mulheres, né? Mas eu acredito que essa nova geração, agora depois, já tá entendendo bem, né? É um desafio bem grande aí pras mães de meninos, assim, criar esse homem pra ele aceitar essa nova mulher. Ótima perspectiva. Uma mulher mais empoderada, digamos assim. Totalmente empoderada, que sabe o que quer, que não aceita qualquer coisa e que quer simplesmente conquistar o seu espaço, né? Porque às vezes quando você fala de feminismo e as pessoas dizem, mas você é feminista. Sim, eu vou defender o direito das mulheres. Não em exagero, mas eu quero conquistar o meu espaço. Eu não quero ter que chegar num lugar e ser menos profissional, menos mulher, menos lise, pra poder fazer com que um homem apareça mais, né? Então, podemos aparecer juntos? Muito obrigada. Pra se encaixar no espaço. Porque se tu for pegar historicamente, não há muito tempo atrás, na época da minha mãe, por exemplo, havia muito preconceito. Ou um pouco mais pra trás também, as mulheres não votavam. As mulheres precisavam autorização do marido pra poder empreender e ter seu próprio negócio. Então, e não é muitos anos atrás. Bota aí 60, 70 anos no máximo. Exatamente, é recente, né? Ou de repente, poxa, se alguém ia ser promovido no trabalho, quem deixava de fazer o seu? A mulher, porque sempre o homem ia, né? Sim. Então agora não, peraí, você vai, eu também vou. O que a gente vai fazer com os filhos? Não sei, nós vamos ter que resolver, né? Exato. Então tá meio que assim, antes não, a mulher tinha que ficar com os filhos, ela tinha que desistir dos seus sonhos para poder fazer com que o marido, o companheiro pudesse realizar os deles. Agora não, a gente não abre mais mão dos nossos sonhos, isso é muito bacana. Isso é ótimo. Tu trouxe ali na tua apresentação inicial falando dos 23 anos de formada em jornalismo. E eu queria trazer uma questão de inovação, porque no meio desses 23 anos, como tu falou, antes era jornal.
enquanto a inovação é rápida, aconteceu rapidamente nesses 23 anos, assim, que tu tem que estar se ajustando e se adequando profissionalmente ali fugindo mesmo do jornalismo tradicional, mas se adequando rapidamente a todas as demandas que estão vindo, né? Porque a gente pula muito agora para marketing digital também. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Tá dominando o mundo. Então eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, e como que tu faz pra ser tão resiliente assim. Nossa, é verdade, a palavra é resiliente e ansiedade também, né? Porque parece, eu não sei se vocês têm essa impressão, que nós estamos sempre atrasados, né? E aí veio o auge ali do GPT, mas quando você abre, você vai ver, por exemplo, que na inteligência artificial tem milhões, e aí você pensa, qual inteligência eu vou usar? Esses dias também fiz um evento e tinha uma palestra de inteligência artificial. E eu perguntei, quando abri para o debate, eu perguntei como que eu encontro o melhor curso de inteligência artificial na internet? Perguntei para o palestrante, falei, porque tem muitos. E aí nem ele sabia responder, porque ele falou assim, olha, você vai ter que analisar, você vai ter que ver o que as pessoas comentam, porque de repente um bom curso para você não vai ser para o outro, dependendo do nível de conhecimento que ele tem. E é bem isso, Mari, assim, eu acho que é você ser aberto a conhecer mais, né? A saber mais, é não se sentir velha nunca, isso que é o bom, né? Não pensar assim, mas eu sou de outra geração, no meu tempo não era assim, né? Porque eu entrei na faculdade e a gente tinha ainda a máquina de datilografia. Então existia um laboratório de computadores, mas a gente só olhava para aquele computador, porque se a gente mexesse, nós íamos estragar aquele computador, né? E aí, o meu primeiro e-mail eu criei dentro da faculdade. E era um e-mail que, nossa, nem funcionava direito, né? Era tudo muito... Hoje a gente se comunica o dia inteiro. Eu até queria nem ter o WhatsApp, por exemplo, porque ele grita o dia inteiro do meu lado, né? Todo momento. Isso deixou a gente muito ansioso também, muito imediatista, né? Porque antes, quando você acessava a internet, você tinha que esperar, você tinha que ter paciência, você não conseguia se comunicar a todo momento com todo mundo. Esperar os sábados à tarde pra conectar. É isso, para escutar o barulhinho de da internet. madrugada, onde virava, né, onde rodava mais rápido. E hoje, né, claro que esse avanço da tecnologia é ótimo, mas também tem um lado negativo de nos deixar muito imediatista, muito ansiosos, né? E também saber lidar com essa ansiedade no dia a dia é algo que a gente tem que trabalhar interiormente, né? Pra não estar se frustrando até e não conseguindo, às vezes, entregar um trabalho que realmente seja satisfatório pra ti como entrega, como cliente recebendo também, né? É isso, fazer boas escolhas, né? Escolher o que... Não vai dar pra fazer tudo. Então, de tudo que eu quero fazer, o que é mais importante? O que me conecta melhor com, né, com o meu propósito, com o que eu quero fazer, com o que vai fazer sentido pra mim, com o meu objetivo. Eu, por exemplo, escolhi jornalismo porque eu gostava de todas as áreas e eu queria saber de tudo. Falei, gente, e agora? O que eu faço? E aí, né, lá na escola as minhas amigas falaram, Lizy, você escreve tão bem, você fala tão bem, né? Porque era sempre eu que apresentava os trabalhos, porque eu não tinha vergonha, eu ia mesmo e tal. E eu falei, eu vou fazer jornalismo, porque daí eu vou conhecer de tudo um pouquinho. Então eu não sei nada profundo de tudo, mas eu consigo ampliar um debate em qualquer situação, né? Claro que não na área da saúde, que é muito diferente, mas também consigo perguntar, até porque eu sou uma boa perguntadora. Mas tá aí, ó, então tu já é especialista em comunicação, em perguntar. Em perguntar, é isso, sim. Bom, puxando já esse gancho, então, quando tu fala, assim, em comunicação estratégica, o que isso significa na prática, pra gente tornar um pouco mais palpável isso pra quem tá nos ouvindo? E como que essa comunicação ela pode ser uma ferramenta poderosa para nós mulheres empreendedoras? É não querer comunicar para todo mundo, porque você não vai conseguir falar com todo mundo, né? Importante. Então, se a gente tá falando, vou lá na minha área, né? Se a gente vai falar de turismo, de destino, com quem eu vou falar? Eu vou falar com quem quer conhecer sobre turismo e destino. Eu não vou, de repente, eu como jornalista, né? Encaminhar um texto ou fazer um vídeo e mandar isso para alguém que fala de tecnologia, puramente de tecnologia. Eu não vou mandar para alguém que fala puramente de economia. Naquele momento não é interessante. Um dia ele vai viajar, né? Um dia ele vai, claro, ter interesse no tema, mas ele não é uma pessoa que está conectado diariamente comigo. Então é a gente trabalhar dessa forma estratégica. Se eu vou atender alguém e vou falar sobre como cresceu o número de vendas de carros, aí sim, aí eu vou lá conversar com quem é dessa área, da área de transportes, da área de tecnologia também, porque está envolvido tecnologia dentro dos equipamentos do carro.
eu vou falar com quem é economista, porque ele vai querer mostrar que isso faz diferença no desenvolvimento de uma cidade, de uma região, de um estado. Então, é a gente ter essa estratégia. Se eu sou dona de uma loja de roupas, com quem que eu vou falar? Eu vendo roupas masculinas, femininas, infantis, né? É isso, eu tenho que falar com quem quer comprar de mim, com quem quer consumir o meu conteúdo. E mais importante é entender quem é essa pessoa. Mais do que o que eu quero falar para ela, é o que ela quer ouvir de mim, né? Dentro do jornalismo, a gente tem a premissa de que se eu comuniquei com você, se eu emiti uma mensagem para você e se você não entendeu, é porque eu fiz errado a emissão da minha mensagem. Então, tem que voltar lá e dizer, peraí, o que eu errei que a Mari não entendeu, né? Eu tenho que fazer essa observação dentro de mim e mudar a forma como eu tô comunicando. Conhecer realmente o público-alvo, né? Onde tu quer atingir ali. E talvez também a identificação das dores que tu falou, né? Exatamente. Qual é a dor que eu vou sanar desse cliente, dessa pessoa? Pra daí sim, quando eu soltar ali o que eu quero, a pessoa, opa, tô precisando disso. E entender e respeitar que você não vai fazer isso às vezes de primeira. Poxa, que bom se todo mundo conseguisse fazer isso e desse resultado. Às vezes você vai tentar, vai voltar, vai errar, vai voltar, vai errar, vai voltar. E você não pode desistir até você conseguir fazer aquilo, né? Mas tem que errar. E ter um pouquinho de humildade para reconhecer esse erro, abrir bem ali. Eu sempre brinco assim que eu gosto de ver tudo em cima da mesa para poder pensar e descobrir. E às vezes demora pra gente descobrir onde a gente errou, né? Sempre tá pensando como eu poderia fazer melhor, né? Conversar com as outras pessoas, trocar ideias, assim como a gente tá fazendo aqui, né? E eu vejo que as mulheres hoje, elas estão mais unidas nesse ponto de a gente trocar ideia, tipo, poxa, me ajuda, eu tô tentando fazer um negócio, ou observar como a outra faz também, não é copiar, né, não é invejar, é você observar pra você também fazer melhor. E se inspirar. E se inspirar. Hoje a gente, o próprio Sebrae delas, né, criou uma rede de apoio muito boa, muito grande, onde a gente consegue tirar muitas dúvidas, trocar muita experiência e enriquecer isso, enriquecer o outro também, né? Conhecer o negócio uma da outra também, né? É muito bacana, eu tô lá no Sebrae delas e eu adoro, assim, porque a gente fica olhando as mulheres ali trocando suas experiências, depois quando tem o grande evento, aquela mulherada, né, conversas paralelas e a gente adora. É ótimo mesmo. Lizy, sobre transformar marcas e lugares em experiências, o que na tua visão hoje não pode faltar para criar uma narrativa que realmente marque e inspire? Histórias. Se a gente soubesse contar histórias, né? Storytelling. Eu acho que aqui a gente tá, né, dentro de um ambiente tecnológico e de inovação, os pitches, né? Que você tem que resumir tudo que você precisa contar ali muito rapidinho. E se a gente soubesse fazer isso, dentro do turismo a gente tem procurado trabalhar bastante essa questão, né? Porque a pessoa, ela vai consumir um serviço teu porque ela precisa, né? Ela vai se hospedar no teu ambiente porque em algum lugar ela vai se hospedar. Ela vai consumir a tua gastronomia porque em algum lugar ela vai precisar comer, em algum momento, né? Ela vai no posto de combustível porque ela precisa abastecer o carro. Então isso é um serviço, você tá solucionando um problema dela, seja planejado ou seja uma dor de momento, né? Eu, por exemplo, o posto de gasolina é sempre uma dor do momento, porque eu tô sempre zerada no combustível. Mas assim, quando você vai atrair uma pessoa, ela vai vir e ela vai se conectar com você por meio de uma experiência. Ela vai levar uma lembrança do lugar e de você a partir de uma história que você contou. Se você oferecer uma comida para ela e essa comida tem história, você vai lembrar, você vai ter vontade de consumir mais, você vai sair para todo mundo contando, você vai dizer, você vai em Lages? Então, lá tem a paçoca de pinhão. Não deixa de experimentar a paçoca. E ela vai contar a história daquela paçoca se ela ouviu de alguém e se essa pessoa se conectou de verdade, né? E todos nós temos histórias. E o turismo tem muita história bacana, né? Então eu tenho um projeto dentro do turismo que é em vídeo e ele tem a premissa de ter boas histórias. Ele não pode ir lá num empreendimento mostrar, olha como é lindo, como esse lençol é legal, como esse almoço é legal, como essa paisagem é linda. A paisagem está ali para ser contemplada por quem quiser,
Agora tem que ter quem cuida daquela paisagem. Quem é? É o seu Antônio, a Dona Maria, o seu João. Ele vai vir e é ele que vai fazer a conexão com as pessoas, né? Até porque a história é uma coisa única, né? A história é o teu diferencial dentre os negócios, né? Então é realmente aquilo que vai fazer você conectar a tua história, né? Porque o serviço, o produto, o teu concorrente tem, né? O que você vai fazer ele fidelizar e não esquecer de ti, né? E ainda mais hoje, né? Que você não concorre muito por preço. Você concorre mesmo pelo atendimento. As pessoas... Você não tem mais clientes fiéis, né? Eu não compro sempre na mesma loja. Eu compro em várias lojas. Nem o dono da própria loja compra na sua loja, né? Consome dela. Então, o universo tá aí, o mundo tá aí pra todo mundo. As pessoas estão buscando muito por experiências, né? Muito, muito. É isso aí. Ainda mais depois da pandemia, né? Eu acho que a gente precisou mais disso, assim, de viver. Viu que o consumismo, ele não agregava tanto, que não adianta você só ter, que você precisa viver também. E foi aí que deu o boom no turismo aqui também na nossa região, né? Ai, graças a Deus, né? Ainda bem. Eu tô muito feliz, eu acho que é o nosso grande boom agora do turismo. Eu falo pra todo mundo, tem que aproveitar agora, porque aí depois vai virar a chave pra outro momento, se a gente não aproveitar, né? Mas a gente tá indo bem, eu acho que nós estamos fazendo o dever de casa. É o nosso momento. É o nosso momento de brilhar. Então é isso, tu atua bastante com eventos de alto padrão, no turismo, hospitalidade também. Como se posicionar com autoridade nesse mercado tão exigente e sem perder a autenticidade? Planejando. Para uma jornalista que era de jornal diário, o planejamento era mais difícil. A gente saía de manhã com uma pauta, ia pro ao vivo, tava lá com um fonezinho, e se vocês observarem hoje tá lá, né, o jornalista com o fonezinho. E ali naqueles 45 segundos que você entra para dar uma notícia, ela muda. Completamente. E alguém grita no teu ouvido. Ele grita no modo, né? Fala no teu ouvido. Quem grita mesmo sou eu. Falo alto demais. Fala ali e mudou. Então, pra mim, tipo, eu sempre convivi muito bem com as mudanças, assim, na vida corrida e tal. Mas quando eu fui para o planejamento de eventos e planejamento de eventos de alto padrão, e quando a gente fala alto padrão, às vezes as pessoas confundem, acham que é riqueza, luxo, glamour. Não é. Alto padrão é no atendimento mesmo. Porque às vezes um evento de alto padrão ele é até mais simples, né? Que é o cute luxury que eles falam hoje em dia, que é a tendência, né? Ele é mais simples, o viver na simplicidade, do que aquele glamuroso e que dá tudo errado no evento. Então, o planejar para mim é o principal de toda essa demanda aí que a gente tem. É saber o que fazer em cada momento, ter controle das etapas, e eu sofro bastante em trabalhar com quem tem dificuldade de planejar hoje em dia, né? Eu sempre falo, a inteligência artificial para mim, ela não, no texto, ela ajuda um pouco com pesquisa, assim, mas nas planilhas, poxa vida... Eu adoro, que ganho essa minha assistente de planilhas, porque eu sempre gostei de olhar tudo em planilhas, mas sempre tive pavor de fazer planilhas, porque exige concentração. E é uma coisa que eu não tenho durante muito tempo, assim, eu vou ali, concentro e já quero fazer alguma coisa que precise me mexer, né? E no computador não, você precisa realmente estar concentrado, então a inteligência me ajudou com isso. A gente sabendo usar é uma grande aliada, né? Exatamente. Lizzy, o que você acha que as marcas e os destinos ainda não entenderam sobre o poder de contar uma boa história? E o que falta para que mais experiências realmente fiquem na memória das pessoas? Eu acho que a gente precisa ter orgulho da nossa história, né? A gente precisa primeiro entender qual é a nossa história e de repente até rascunhar mesmo, né? Fazer se alguém tem dificuldade, vai lá, faz um diário, vai contando, vai conversando, vai buscando outros personagens, outros atores daquela região, vai entendendo como que aquele processo funciona. E que a gente pare de querer vender sempre, né? A gente sempre quer vender. Venha pra Serra Catarinense. Tá, mas o que tem pra fazer aí? Não sei, né? Fala antes o que tem, pra depois querer vender. Exatamente. Né? Então, assim, o que você vai encontrar aqui quando você chegar, né? E o que você vai levar daqui, que é o mais importante também. Entender o que essa pessoa quer conhecer. Não adianta eu chamar alguém que quer luxo, que quer conforto, que quer paz, só quer vir dormir, aproveitar e descansar. Não adianta oferecer para ela um esporte de natureza. Ele vai dizer, poxa, eu não gosto disso. Não é isso, né? Não é isso. Cada perfil, então, né? Cada perfil. Você entender que história você vai contar para essas pessoas, né? Aqui na Serra,
vamos falar daqui, né? Porque a gente está aqui. A gente tem tanta história legal, tanta história bacana. Se a gente começar a conversar, eu sou uma pessoa que adora pessoas velhas, né? Desde criança, assim. E eu não falo idoso, eu falo velho mesmo, porque a gente envelhece, né? Tão bom a gente envelhecer e ter essa oportunidade aí. Quando você para e começa a conversar com as pessoas, se vocês forem visitar pessoas no interior, vocês vão perceber que é muito diferente, que eles contam a história deles de uma forma muito natural. E a gente quer contar a melhor história, e aí você quer fazer firula, e você não quer errar no teu português, e aí você começa a criar um personagem, e daí você já se perde naquilo que você criou. Então, essa autenticidade, é ser quem você é, né? Esses dias eu fui fazer uma matéria, era uma matéria sobre queijos. A gente entrou na propriedade, a gente chegou lá, a mulher tinha preparado um café maravilhoso, foi a pauta da vida, né? Porque era de manhã, tava toda atrasada, não tinha comido nada. E ali naquela mesa, eles começaram a contar a história deles, o porquê que o marido tinha saído do trabalho dele, porquê que ele estava ali, e porquê que ele estava realizado. E ele estava feliz, acordando 5 horas da manhã para ordenhar a vaca, para cuidar do pasto que aquela vaca se alimentava e trazer o queijo com qualidade para nossa mesa. Então, naquele momento, ele fez o storytelling que a gente sofre tanto pra fazer. Porque a gente quer embonitar as coisas, né? Sim. Então, quando a gente fala de verdade, primeiro você fala, né? Fala com o coração. Fala com o também, coração. né? Aí depois, se você realmente precisa apresentar isso num projeto, aí você deixa bonitinho. Mas primeiro você tem que falar tudo que vier na tua cabeça. Por isso que é importante ou escrever, ou hoje em dia até gravar um áudio aí, e começar a observar o que você pode melhorar da sua história, o que faltou contar, né? Às vezes a gente esquece de alguns detalhes que são importantes. E quanto mais tu fala, mais tu aperfeiçoa, né? Essa tua história, a forma de contar. Tu vai vendo que pontos a pessoa prestou mais atenção ou não. E tu vai aperfeiçoando mesmo essa tua fala, essa tua história. E depois ela vai se tornando leve. E vai te conectando, né? Às vezes eu viajo com os meus pais e eles vão conversando do início ao fim. E vão contando coisas, porque eles estão casados há 55 anos. Então pensa quanta história eles têm. Eles vão contando, aqui morava fulano, aqui não sei quem, você lembra de tal coisa? E ali é a história da vida deles. Super me conecta, porque eu penso, poxa, que legal, né? Que eles viveram tudo isso, que eles relembram e que eles têm prazer em relembrar isso. É um storytelling, é uma história da vida deles. Que de repente, se algum dia eles precisassem vender qual a fórmula para estar casados 55 anos, eles iam ter histórias para contar, de repente, né? Faz um e-book já. O e-book, exatamente. Já que a gente tá entrando aí no papo de histórias, conta pra gente qual que foi o maior aprendizado da tua jornada como empreendedora e como comunicadora. Olha, como comunicadora é estudar. Estudar muito, assim, porque a gente acha que já nasceu sabendo, por mais que você tenha talentos natos, assim, né, tipo, eu não sou uma pessoa que tem vergonha, essa questão de me comunicar, assim, ela é mais nata minha, ela é mais fácil, mas ao mesmo tempo, eu tenho que ter conteúdo, então tem que ler, quando eu fico um pouco sem ler, eu já sinto uma dificuldade em falar, eu já não tenho assunto, eu não tenho vocabulário, né, e até um dia eu tava conversando com um amigo e ele perguntou assim, você tá usando o GPT para escrever? Eu falei, tô, para pesquisar, mas eu tô tentando continuar escrevendo. Primeiro porque é algo que me dá prazer e eu gosto de escrever de forma literária. E segundo porque eu não quero, né, deixar o meu cérebro assim treinado. Sim. E segundo porque eu não aguento mais também ler o texto do GPT, né? Porque é tudo Tem meio uns igual. vícios de linguagem, né? É tudo meio igual, assim, né? Então, mas é isso, assim, é estudar bastante. E de vida eu acho que é humildade, sabe? De tu, ao longo do tempo eu vou convivendo com as pessoas e vou me tornando uma pessoa melhor. Tava comentando também com uma cliente minha, a gente tem um evento que a gente faz que se chama Serra Catarina Festival de Inverno. Que tá logo aí. Que tá logo aí, o Sebrae faz parte com a gente, a Mari tá ali. E a gente passa por cidades. E nós começamos esse evento pensando em fomentar o comércio, fazer com que as lojas conseguissem vender mais, que as pessoas circulassem nas cidades. E aí depois de 8 anos a gente percebeu que ele tem um papel muito maior de acessibilidade, de inclusão, de transformação social, de transformação econômica, de fazer com que esses municípios se sintam agraciados, aprendam como faz, levar a arte e cultura para as praças. E ele nos transformou. A gente teve um episódio, eu comentava ontem, inclusive com ela, eu vou contar essa história aqui.
E nós fomos para uma praça. E tinha um senhor lá e ele tinha uma deficiência intelectual. E ele tava lá, né, super feliz, mas pirulitando, assim, no meio das pessoas. E ia ter o nosso principal show. E nós já começamos, poxa, será que a gente vai ter que pedir, né, pra polícia intervir? Será que ele vai atrapalhar o show? Como que nós vamos ver? E a gente já ficou ali de olho e tal, né? E a gente pensou, o artista não vai querer o cara lá no palco. Ele diz, eu também canto, eu também toco, ele falou, e eu vou lá na minha casa buscar meu violão. Nós, nossa, pronto, né? E ele foi e buscou o violão dele. E quando ele voltou, nós todos ali, assim, apreendidos ali, né, presos, pra ver o que a gente ia fazer, tipo, que reação que a gente ia ter. E aí o Simão Wolf, que era a atração, ele puxou aquele senhor pro palco. Ele abraçou, ele conversou, ele deu toda a atenção que aquela pessoa precisa. E eu lá de baixo, acolheu ele. E eu lá de baixo pensei, poxa, que ser humano horrível que eu sou. Porque, tipo, naquele momento eu me senti preconceituosa, sabe? Porque eu achei que ele ia atrapalhar. E não, ele só precisava de atenção. E aí ele tocou o violão dele, e ele saiu, legal. A pessoa... Depois ele não queria mais descer do palco, é claro, né? Mas ele só precisava daquele carinho. Então são nessas situações da minha vida, assim, e da trajetória, que eu fui me tornando... E busco me tornar todo dia uma pessoa melhor. Observar o que está acontecendo ao meu redor, as minhas atitudes e até mesmo as atitudes de outras pessoas. Assim, quando eu encontro, né, pessoas que acolhem, que são legais, eu sou uma pessoa brava. E eu penso, poxa, por que eu fiquei brava? Nem precisava, assim, né? Porque sou muito imediatista. Então, essas coisas eu acho que a gente vai aprendendo a se transformar. E é com outras pessoas que a gente aprende, né? Nunca é sozinha. Você sempre está observando a forma como outras pessoas... são e como você também não quer ser às vezes, né? E isso vai construindo o que é a gente, o nosso caráter e tudo mais. Exatamente. Né? Alguns conseguem fazer isso antes, outros, né, demoram um tempinho mais. A jornada. É uma jornada da vida da gente. Mas e aí, na tua jornada, assim, conta pra gente algum momento engraçado também que tu passou. Algum momento engraçado? Poxa, gente, são tantos. Aquele épico que marcou. Que marcou... Ai, Deus. E agora deixa eu pensar rapidinho. Fugiu do script. Deixa eu pensar um. Olha, eu acho que um que poderia ter me traumatizado, talvez. Mas dentro do jornal, dentro de TV mesmo, acontece cada coisa. Tem, os bastidores não revelam tudo, assim, né? Mas teve um dia que eu tava apresentando. Era um jornal, era sério. Naquela época a gente decorava tudo. Hoje a gente pode até brincar, né? Fazer comentários na época, não, você decorava o que você tinha pra fazer. Era bem tradicional. Era bem engessado, você tinha que terminar na deixa certinha, até porque não tinha tanta tecnologia, a gente não tinha internet, o Ao Vivo abria um link que eu falo que era um, sei lá, igual o filme, assim. Um portal. Um portal. Aí você tinha 5 minutos pra fazer tudo que você tinha pra fazer naquele portal, que era um hiperlink, assim, de internet. Nem era internet, não sei como é que eles faziam aquela transmissão. E se tu perdesse aquele tempo, você perdia a tua matéria, você perdia tudo que você tinha pra mandar, né? Então, aí nesse dia eu tava dentro de um estúdio e tava só eu e o cinegrafista, era de noite já. E caiu a lâmpada, igual essa lâmpada que tá aqui, assim. E aquela lâmpada ficou chacoalhando, assim, um pouco ela vinha, ela parecia um pêndulo. E eu travei e o cinegrafista falou, vai, não vai cair. Finge que nem tá vendo. Não, vai. E eu era super jovem, eu tinha 20 anos quando eu iniciei na TV. Essas são histórias, assim, ou de estar com a caneta na mão, a caneta voar, eu comecei a rir, eu tive que sair do ar porque eu fiquei rindo. Então, essas coisas, assim, que são engraçadas mesmo, né, de pagar mico mesmo. Mico eu paguei muito na minha vida. Hoje em dia tu já tem um joguinho de cintura mais hoje, pra sair de algumas situações, exatamente, né? E talvez hoje já não é tão engessado. Talvez se o negocinho da caneta acontecesse comigo hoje, eu já ia brincar, né? Então, é isso. Esses dias aconteceu com um jornalista, né? Que eu acho que era um jornalista até da Globo. Ele teve um apagãozinho assim no ar. E aí a apresentadora teve o jogo de cintura e disse, olha, daqui a pouquinho eu te chamo. Ela viu que ele não tava legal, né? Então isso acontece muito, de comer mosquito, né? Essas coisas assim, de estar no evento, cair do palco. Hoje eu cuido bastante. Até quem trabalha comigo, eu falo, olha, sobe aqui pela escada, porque se tu cair, né? Além de a gente ter um acidente. Exatamente. Então
essas gafes, assim. Já aconteceu de eu estar apresentando uma formatura e me darem a lista errada, e eu começar a chamar pessoas e não vinham. Eu falei, eu tive que parar, porque daí ninguém percebeu que estava errado, né? Dos organizadores. Eu falei, oi, só um minutinho. E aí olha, eu acho que não é essa lista, porque eu já chamei 5 alunos e nenhum tá aqui, né? Daí, ai, não é essa! Era de outra formatura. Então, acontece, aí você tem que ter um joguinho de cintura, voltar, brincar, né? Ali na hora, você tem que resolver na hora. Mas são essas questões, assim, engraçadas. Liz, de todos os trabalhos que tu faz, qual que é aquele que te enche o coração? Estar no palco. Eu gosto muito, assim, é uma conexão que eu tenho de verdade com as pessoas. Por mais que eu tenha um script ali, que eu tenha coisas pra falar, e ainda bem que eu tenho clientes que aceitam, assim, porque em todos eu vou colocar uma pinceladinha de Liz, eu vou dar uma gargalhadinha, porque, eu vou me sentir tão à vontade em algum momento que eu vou ser eu. O palco eu gosto muito. E aí dentro do jornalismo ainda, eu gosto muito de ser repórter. Gosto muito de escutar a história das pessoas, entanto que eu saí da TV e agora eu tô com esse projeto porque eu não consigo ficar muito longe disso, assim. Eu gosto dessa troca de experiência, eu gosto de conversar, eu gosto de ir pra rua, gosto de saber o que tá acontecendo, de estar antenada, né? Que é o que a Mari tinha perguntado antes, assim, como que tem essa resiliência pra continuar inovando? Estando junto das pessoas, não tem outra forma, né? Se eu ficar em casa, eu não vou aprender. No movimento, vou ficar né? pra trás. Agora chegou o momento, então, do nosso quadro Rapidinho. Vai que dá dica! É um bate-papo com inspirações pra gente deixar no radar. Liz, manda pra gente um livro, um filme ou uma série que te inspirou como empreendedora. Tem um livro que eu li, e até eu tenho que ler de novo, cheguei a baixar ele novamente, que se chama A Arte da Guerra. Ele é um livro que nada tem a ver com guerra, na verdade, né? Mas ele inspira bastante, porque ele é bem o que eu penso, assim, que a gente tem que ser. De ter atitude, de ter esse planejamento, de ser autêntico, de estar pronto. Então, ele fala bastante sobre isso, assim. Ele é um livro forte, que você tem que ter um discernimento para entender ele, né, para interpretar ele, mas é algo que eu acho que todo mundo deveria ler, assim, tipo O Pequeno Príncipe, que todo mundo gosta de ler. Eu acho que a Arte da Guerra ele é muito bom, principalmente para as pessoas, não só na comunicação, mas que querem ser empreendedoras. Você já leu, Mari? Já Você li, gostou? é ótimo. É bom, né? E, assim, nem sempre vence o melhor, mas quem tá preparado para aquilo, né? É isso mesmo, né? A história do ser o melhor da turma, às vezes, não é o que vai vencer lá na vida, né? E às vezes a gente tem isso, assim, de ter as melhores notas. Não que a gente não queira ter as melhores notas, mas você também tem que conseguir observar o que tá acontecendo ao teu redor, porque senão você vai ficar focado em um lugar só e você não vai ver que o mundo tá girando ao teu lado e a tua oportunidade tá passando, né? Exato. Então ele é bem legal, assim, pra quem é empreendedora. As mulheres, leiam. E uma mulher que te inspira? A minha mãe. A minha mãe foi a minha grande mulher da vida, porque eu era uma criança super agitada, eu não conseguia prestar atenção, eu não conseguia estudar, eu nunca fui fazer o diagnóstico, mas acho que se eu fosse hoje, eu teria um TDAH, assim. Mas eu prefiro não ir, né? Fazer o diagnóstico, porque eu já aprendi a lidar comigo, né? Aprendi a rir de mim mesma, tô errando, ai, errei, é verdade. Peraí que eu já vou consertar rapidinho, né? Eu acho que talvez eu nem conseguiria fazer tudo que eu faço ao mesmo tempo se eu não tivesse o TDAH, que eu nem sei se eu tenho, gente. Tô só falando porque tem várias características, né? Mas a minha mãe, ela foi a minha principal incentivadora, assim, porque ela viu que eu ia ter dificuldade. E eu tinha uma irmã que era super inteligente, passava em todas as matérias direto, e ela participava de todas as maratonas de ciência, de matemática, de física. Ela tava sempre lá em primeiro lugar, e eu era, tipo, o patinho feio, assim, né? Eu era só a querida. E a minha mãe sentava do meu lado, ela estudava comigo, ela me levava a fazer tudo que eu queria fazer. Eu declamei poesia até a 8ª série, ela ia comigo. Eu queria fazer teatro, ela ia comigo. Ela, sabe, tudo. Ela me acompanhava em tudo e me incentivou em tudo. Então, eu acredito que o que eu tenho hoje tem muito a ver dela, né? Que é uma grande mulher. E das minhas professoras também, que super me incentivavam junto com ela e que entenderam no momento que eu comecei a escrever e declamar poesias, que era a forma que eu ia me concentrar. Então elas tiveram a sensibilidade de entender como que o meu cérebro ia se
comportar a partir daquele momento, porque na poesia eu ia ter que me concentrar, porque eu tinha que decorar. E isso foi muito bom, assim. Então a minha mãe é a minha maior incentivadora. Como que é o nome da tua mãe? Nelza. Nelza, você fez um ótimo trabalho, tá? Liz, um conselho que você daria ou uma frase que você leva pra vida? Um conselho que eu daria é ser quem a gente é, né? Se reconhecer sempre, não mudar nunca. E em qualquer situação, a gente se dá valor, olhar pra dentro de si, entender a história que a gente constrói, o que construiu. Não é fácil, às vezes a gente tem vontade de ficar quietinho, de voltar atrás, se acha menos, né? Todo mundo passa por isso, mas quando a gente tá triste ou quando a gente tá com algum problema, se precisar, olha no espelho mesmo, olha a mulher que eu sou, né? Aqui a gente tem a síndrome do patinho feio, que chama, né? Tem, exatamente, né? Então, tipo, como a gente tá falando pra mulheres aqui, é se olhar no espelho, olha a mulher que eu sou, olha a mulher que eu quero ser, como que eu vou fazer isso, né? Com que outras mulheres eu vou me juntar para conseguir esse meu objetivo, para chegar lá, né? Porque vai que dá. Vai que dá. Infelizmente, a gente tá chegando no fim desse bate-papo, mas a gente quer te agradecer de coração. Primeiro, por ter topado ser nossa primeira convidada, sem ao menos saber como seria. O que ia acontecer aqui. Chegou aqui de surpresa, não sabia nem o nome do podcast. Mas a gente quer te agradecer de verdade por ter trazido a tua história e por inspirar mais mulheres aqui. Eu que agradeço demais pelo convite. Amei o nosso bate-papo. Já conheço vocês, já acompanho vocês. Sei que da história de empreendedorismo, de organização de mulheres incríveis que vocês são. Espero que a minha história tenha inspirado outras mulheres, que continuemos inspirando umas às outras e que desejo muito sucesso para esse podcast, que eu tenho certeza que vai levar muita informação. Muito obrigada. Muita informação para todas as nossas mulheres e por que não para os homens, né? Que podem acompanhar e saber tudo que a gente está fazendo e ter orgulho da gente também. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Agradecemos também aos nossos apoiadores, a Bardu pelo nosso look lindo. A Giovanna Pauletti também, pelos nossos penteados aqui. Que capricho, tá? Eu vou dormir com esse penteado, eu não vou desmanchar, tá? Vocês estão lindas. Amanhã, a hora que eu aparecer nos stories da loja, vai ser esse cabelo aqui e a maquiagem também. Isso, a Sheila Prestes fez nossa maquiagem. A Duda quer fazer até um happy hour depois pra... eu não quero ir pra casa gastar essa produção. Não, me arrumei toda pra ir pra casa dormir, né, Duda? Exato. E também a Opala. Gente, que nossos acessórios, colares, brincos, sempre arrasam na hora de complementar o look. Agradecer a Visionaire por toda a captação e edição dos nossos vídeos. A LR Personalizados, gente, que fez essas xícaras lindíssimas. Olhem só. A Lizzy ganhou também. Olha só, gente. Que vem nessa caixinha, olha o capricho. Eu falei pras meninas, eu gostei mais da caixinha do que da xícara. A Tia Shop, Café com Menta, que vão ser responsáveis por organizar uma cesta, que logo a Mari vai falar sobre. E o Orion, que disponibilizou aqui a sala para gravação do podcast. Claro, também agradecemos ao Sebrae Delas por sempre fomentar e apoiar o empreendedorismo feminino aqui na nossa região. Obrigada! E se você curtiu esse papo, já compartilhe com aquela amiga que tá precisando ouvir esse podcast. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, que tá aparecendo aí na telinha. Escaneie o QR Code que também tá aparecendo aqui na telinha, ou acesse o link que tá na descrição e responde a nossa pesquisa ali. Sua opinião é muito importante para que a gente continue fazendo mais episódios como esse, com temas do seu interesse e também dar dicas de empreendedoras que você quer ver aqui na mesa como convidada para trocar essas ideias com a gente. E tem uma dica aqui também. Corre para preencher essa pesquisa, que quem preencher também concorre a uma cesta com itens incríveis que nossos apoiadores prepararam para vocês. E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Afinal, vai que dá podcast! Brinde de caneca.